Olá, meu nome é Carla Belmonte e hoje a gente vai falar sobre atendimento ao cliente. Por quê? Porque é uma das coisas mais importantes que você tem no seu negócio e é algo que você tem que cuidar com muito carinho, né? Você tem que atender ele com muito carinho. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ele é a segunda pessoa mais importante da sua vida, né? Não a primeira é você. Porque sem você, que é o carro-chefe do seu negócio não funciona, é você quem vai fazer os seus doces, fazer o bolo, muitas das vezes vai acumular a função de tirar foto, de divulgar, de colocar na internet, de fazer o atendimento. Então, ele é a segunda pessoa mais importante, quase tão importante quanto você. Porque sem ele, seu negócio não funciona, não existe. Se você não tiver para quem vender, do que adianta você produzir, né? E cuidar do cliente é uma das coisas mais importantes, porque conseguir o cliente não é tão fácil, então você tem que cuidar dele, todo o processo dele dentro da sua empresa. E a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o seu cliente. Quem é ele, né? Não é simplesmente você receber um contato. Ah, fulano, eu vi a sua foto na internet e eu queria um orçamento de um bolo para 20 pessoas. E você, papum, entregar. Ó, bolo para 20 pessoas custa X. Não, primeiro de tudo você precisa conhecer ele. Quem é o seu cliente? O que você precisa perguntar para o seu cliente para saber de informações mais importantes? A primeira coisa de todas, o nome. Então, assim, é o básico do básico. Qual o seu nome, com quem eu estou falando? Você pode se identificar, por favor? Então, você vai perguntar o nome, ele vai te informar e você vai fazer algumas perguntas mais básicas, pelo menos, né? Telefone, se ele entrou em contato com você pelo WhatsApp, você já tem essa informação, mas se o contato veio via direct do Instagram, você ainda não tem, então você pergunta. Telefone, o endereço geralmente eu deixo para perguntar só quando tá fechando, porque muita gente não se sente à vontade de fornecer o seu endereço completo antes de fechar o negócio. Então, mas eu pergunto em geral o bairro, pelo menos, para incluir ali o valor do frete, se for o caso. E depois eu complemento essa informação mais para frente. Eu gosto sempre de perguntar o Instagram da pessoa. Se foi direct, você já tem. Se foi o WhatsApp, é bom saber, porque cliente, se você, ainda mais que você está começando, é bom você seguir seu cliente de volta. E mesmo que não seja o caso, é bom você acompanhar ele quando você vai postar o bolo ou o produto que você vendeu para ele. Marcar é legal também, porque ele se sente valorizado e você ainda consegue ampliar o seu público no Instagram quando você marca ele também, principalmente se ele responder, para ele ver o que você colocou, se você elogiou, se você comentou. É sempre bom contar ali a história do produto dele, até a divulgação e até o pós-venda também. E essas informações que você pega inicialmente dele já servem para você também, mais para frente, preencher o cadastro dele. É bom fazer um cadastro do seu cliente, aquele que fechou a sua encomenda certinho, porque ali você vai colocar as informações básicas para não precisar ficar sempre pedindo. Se acontecer um imprevisto, por exemplo, de você perder os seus contatos do WhatsApp, você tem onde resgatar. E para você ter informações básicas ali também, né? Como data de aniversário, que é bom você perguntar também. Então, coisas básicas, um cadastro para você saber com quem você está falando e você ter onde recorrer um histórico do seu cliente. Uma outra coisa, você está falando com ele, você tem que começar a entender o que ele precisa. Então, se ele pede um orçamento para bolo, você simplesmente não vai pegar e falar, papum, perguntou as informações básicas e vai e fornece o bolo. Não, entenda o que ele quer. É um bolo para quê? Para quando? Qual data? Qual é a ocasião da festa? Uma festa infantil ou uma festa adulta? Existe um tema, uma temática? Existe alguma referência para a sua comemoração? Entenda o que ele precisa, para você fazer um orçamento para ele, valores, informações sobre o seu produto mais certas, mais exatas. Se você vai passar um valor muito genérico ou um orçamento muito genérico, sem saber nem o que ele precisa, quando ele te passar a demanda dele real, quando você for fechar, pode ser que você fique ali com um orçamento impreciso, sem ter apresentado o preço corretamente. Então, entenda a demanda, mostre interesse pelo produto que o seu cliente está te buscando, né? Isso é o principal. Você vai oferecer para ele um produto mais dentro das expectativas dele, né? É muito bom você entender a expectativa do cliente do seu produto. E uma outra coisa que é muito importante também é tente se comunicar com o seu cliente de uma forma parecida com a qual ele está se comunicando com você. Quando ele fala com você, ele está mostrando a forma como ele gosta de se comunicar. Ainda que de uma forma dentro do subconsciente, ele está mostrando como ele prefere. Se ele, por exemplo, fala com você abreviando palavras, se ele fala com você, por exemplo, de uma forma com textos curtos, fale com ele da mesma forma. Não precisa abreviar todas as palavras, mas abrevie alguma coisa, não mande textos longos, porque possivelmente ele pode ser uma pessoa que não gosta de ler textos longos, prefere ler textos curtinhos e aos poucos, com várias informações. Se ao contrário ele manda textos longos, manda para ele também. Se ele manda áudio, muito áudio, por mais que áudio dificulte às vezes a nossa conversa, a pesquisa, você depois pode até compilar tudo num textinho para não ficar tudo em áudio, mas fale com ele por áudio também,
Ele pode ser uma pessoa mais oral, ou ele pode não ter tempo para ficar lendo o texto, o áudio para ele é mais prático. Ele tem filho, tem filha, e digitar para ele é complicado, então o áudio é muito mais prático para ele no dia a dia, no corre-corre da vida. Então tem que se identificar. Ali você começa a mostrar que você se identifica com o seu cliente, que ele pode se identificar com você também. E quando você faz aquele atendimento, você já pergunta as informações básicas, já pergunta sobre ele, já o que ele demanda, você mostra um pouco mais de simpatia, de empatia, na verdade, né? Você começa a se identificar com ele, a mostrar que o seu produto pode ser aquele justamente que ele precisa para a festa ou comemoração dele. Seja simpática. Falar em texto, às vezes, é um pouco frio, então você tem que usar formas de você transmitir simpatia, né? Então procure ser simpática no seu texto, e você pode fazer isso através de emojis. Cuidado com o uso exagerado, né? E cuidado com o momento que você vai colocar ali para não ser mal interpretado. Mas use um pouco de emoji, coloque uma carinha sorridente, uma carinha com coração, se você tiver esse tipo de cliente, de liberdade com seu cliente, uma carinha com estrelinha. Use um pouquinho de emojis para você trazer um pouco de emoção, porque ele é a forma no texto que você traz emoção. Evite também a caixa alta, né? Quando você lê texto, a caixa alta, que é aquela letra que fica grandona, né? Que não é a letra pequenininha, que é a grandona, ela passa a sensação de uma coisa meio agressiva. Então ela passa a sensação de que você está gritando com a pessoa. Isso pode ser muito mal interpretado. Então não use caixa alta. Se você quer dar destaque em alguma coisa, talvez colocar o asterisco no início e no final da palavra ou da frase, porque ele vai colocar ela em negrito no WhatsApp. Mas caixa alta nunca. É muito ruim quando a pessoa lê caixa alta, porque parece que você está gritando. Acontece às vezes a gente imaginar um texto na nossa cabeça e escrever, já imaginando como você falaria, e a pessoa do outro lado, por N razões, lê de uma forma diferente. E às vezes interpretar isso até como uma forma ofensiva, agressiva. Se ela passar isso pra você, você responda e justifique, explique. Olha, quando eu escrevi, eu imaginei que eu estava falando assim, assado. Se você leu de uma forma diferente, peço desculpas, mas a intenção foi essa. Então, se justifique, explique para o seu cliente qual é a forma que você estava querendo falar para ele, caso ele tenha interpretado de forma errada. E quando você começar a falar do seu produto e quando você começar a falar com ele, passe segurança. Você é dona do seu negócio, é você quem faz, quem produz, e você tem que conhecer o seu produto. Então, assim, passe segurança naquilo que você está falando, naquilo que você está apresentando para ele. Isso é muito importante, né? Se a insegurança já do início pode afastar o fechamento de um pedido mais adiante. Então, a segurança é primordial e é bom ele entender que você sabe o que você está falando, que ele vai ter segurança ao contratar aquele serviço. Já falei aqui sobre cadastro. É muito importante você fazer um cadastro dele, e isso você pode fazer no Excel, uma planilhinha bem simples de você colocar as principais informações. E eu faço isso geralmente quando eu fecho o pedido. E o que eu incluo? Além do nome, eu coloco a data em que ele fez o cadastro comigo, a primeira compra eu já coloco ali, porque eu sei que é um cliente mais antigo, um cliente mais novo. Eu coloco em geral qual foi os pedidos dele, o que ele costuma pedir. Vamos supor que o primeiro pedido, assim, de uma forma bem simples, o primeiro pedido dele foi biscoito, ou foi um bolo para 15 pessoas. Eu coloco essa informação. Coloco também, mais à frente, quando eu pego o endereço completo, para não precisar pedir sempre. Mesmo que quando a pessoa fecha um novo pedido, eu sempre confirmo, olha, seu endereço é o endereço residencial, tal, 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 que ele pode ter mudado, não ter me atualizado. Eu sempre coloco, já deixo ali cadastrado. Eu coloco também a data de aniversário. É muito importante você ter a data do aniversário dele Eita! É muito importante ter a data de aniversário no cadastro, para que você possa parabenizá-lo. A data, se ele tem filho, se não tem filho, porque isso pode, dependendo do seu produto, demandar outros tipos de contratação. Data de aniversário dos filhos, se ele não se incomodar de se fornecer. E o Instagram. Para mim são as informações mais básicas. Se você tiver outras informações importantes que você julgue necessárias, coloca também no cadastro. A gente falou agora do aniversário, de colocar a data de aniversário. Lembre-se, porque às vezes a gente no corre-corre acaba esquecendo, de sempre parabenizar o seu cliente na data de aniversário. E eu digo dar os parabéns, simplesmente dar os parabéns. De uma forma afetiva, olha, eu vi que hoje é seu aniversário, quero dar os parabéns, que você tenha uma comemoração especial ao lado da sua família. E faça uma felicitação para ele afetiva. Simplesmente não é aquele texto frio que você vai copiar e colar para todo mundo. Olá, fulano, parabéns, hoje é seu aniversário, um dia especial, dedique esse dia a você, comemore junto com a sua família, coisas similares, coisas assim. Evite
exclusivamente, principalmente nessa data, mas evite exclusivamente vender nessa data. Quem está fazendo seu aniversário, é cansativo. Quantas vezes a gente não recebe? Eu recebo pelo menos um monte de WhatsApp, de loja. Olha, parabéns pelo seu aniversário, você tem 10% de desconto, tem 15% de desconto, se você vir aqui hoje, você ganha X. É claro que todo mundo gosta de desconto. Só que quando você está no seu aniversário, que você recebe o parabéns mais o desconto, a percepção é que você só está recebendo parabéns porque ele quer que você vá lá comprar alguma coisa, porque ele quer vender. Isso é ruim. Então, cative seu cliente ao longo do ano, para no dia do aniversário dele, você simplesmente dar os parabéns. Se ele fechou uma encomenda de bolo, vai fazer alguma coisa com você, maravilha. Se não fechou, paciência, vai ficar para uma outra oportunidade, mas mostre o relacionamento para ele. Dê os parabéns para ele sem tentar vender alguma coisa naquele dia. É um diferencial que você vai colocar para ele também. Outra coisa, vai falar com o seu cliente, fale o nome dele, né? E fale o nome dele algumas vezes durante a conversa. Primeiro de tudo, você mostra uma conversa mais personalizada, mais pessoal para ele, né? Olá, Ana, tudo bem? Então, e ao longo da conversa, fale mais vezes, de vez em quando, não exageradamente, mas de vez em quando fale o nome da pessoa. As pessoas, de uma forma geral, ainda que subconscientemente, gostam de ouvir o próprio nome, porque se sente valorizada, ela sente que você está falando com ela, para ela, e não para muita gente, para um monte de pessoas, sendo ela mais uma na multidão. Então fale o nome dela, olá Ana, e pergunte se está tudo bem. Se é o primeiro contato, se ela demandou para você agora, se é o primeiro dia, mesmo que você já sendo cliente, se ela está iniciando uma conversa, ela vem falar com você, você responde para ela, olá Ana, tudo bem? Mostre interesse pelo estado dela. Não simplesmente, olá Ana, boa tarde Ana, o que você gostaria? Não, olá, tudo bem? Pergunte como ela está. Só depois você começa a falar sobre o assunto que ela está te demandando. Você falou com ela e já perguntou do estado dela, foi uma pessoa simpática, mostrou interesse por ela. E esse interesse, gente, não se sintam falsos nisso, é um interesse genuíno, você quer o bem do seu cliente, né? Mesmo que às vezes você no corre-corre esqueça disso. É um interesse genuíno, então você começa o assunto pelo qual ela te procurou. E aí você vai pensar assim, posso te ajudar? O que você gostaria? Ela vai colocar o assunto dela, eu quero um bolo, um orçamento para um bolo de 20 pessoas, vamos voltar ao orçamento do bolo. Antes de você passar o preço do produto, você vai passar o valor que está por trás dele. Então você vai voltar aquilo que a gente falou antes. Se interesse pelo produto. Ah, Ana, me conta mais um pouquinho sobre o que você gostaria, qual é a sua expectativa? Você é um aniversário de criança, é um aniversário de adulto, tem alguma temática, você tem alguma inspiração para esse produto, você tem alguma referência, de produto ou de alguma imagem que você queira que vá ser inspirada à sua comemoração, à sua decoração, e ela vai te contar um pouco mais sobre aquilo. Com base nessas informações, você vai formular o seu orçamento. E antes de passar o preço de novo, você vai falar sobre o seu produto. Olha, Ana, eu tenho um produto que vai se encaixar perfeitamente na sua demanda, o meu bolo é feito com muito carinho, ele é feito com os melhores ingredientes. A gente trabalha aqui de uma forma individual, personalizada para cada cliente. O nosso bolo, ele tem X camadas de massa, tantos de recheio. E eu tenho certeza absoluta que ele vai agregar muito valor à sua comemoração. E que os seus convidados vão sair dali com a memória ainda mais repleta de momentos felizes com o nosso produto na sua mesa, com o nosso bolo na sua mesa. De uma forma geral, o que você pretende com isso? Você pretende mostrar o que o seu produto, o que o seu bolo ou doce ou qualquer outra coisa vai agregar de valor na vida dela? Porque a pessoa quando te procura para comprar um produto, ela quer o produto? Quer. Mas mais do que o produto, mais do que o bolo, ela quer a sensação que aquele produto vai causar na vida dela. O que ele vai gerar de mudança, qual é o diferencial daquele produto na vida dela. Então não é simplesmente um bolo de 15 fatias ou 20 fatias. É um bolo que além de ser maravilhoso, lindo, gostoso, ele vai mudar a vida dela, ele vai agregar valor, ele vai tornar aquele momento, aquela comemoração muito mais especial, porque todos os convidados vão sair dali com a sensação de que comeram algo maravilhoso, gostoso, aquela memória afetiva, aquela recordação da festa vai ser muito mais especial com o seu produto. Então, antes de passar preço, você vai mostrar o valor dele para o seu cliente. Fez isso? Aí sim você entra com o preço do seu produto. E você manda isso, gente, tudo isso em textinho escrito. Imagens prontas ajudam muito em determinados momentos, mas pelo menos até o valor, o preço, você vai mandar em texto escrito, personalizado, pessoal, para ela. Depois, se você quiser acrescentar as informações, por exemplo, como de contratação, com um textinho pronto de imagem, olha, as condições de contratação estão descritas aqui, papum, manda para ela. Se você quiser ter mais referências dos nossos produtos, meu Instagram é esse, se ela não conhecer, manda para ela também, que mesmo que eventualmente ela não compre, ela passa a te seguir,
vai conhecer esses produtos e pode comprar o seu produto mais para frente. Então você começa a criar um relacionamento com ela, começa a mostrar que a sua empresa é mais do que simplesmente uma coisa fria, né? Ela tem sentimento, ela tem emoção, você se envolve com o seu cliente. Fez tudo isso, apresentou o seu preço, mostrou o valor, falou com ele, mostrou o atendimento personalizado, enviou determinadas imagens complementares ou colocou por escrito que são as condições de contratação, vigência da proposta. Você vai terminar o seu texto, o seu orçamento com uma pergunta. Por que com uma pergunta? Porque você quer instigar que ela responda. Quantas vezes a gente não manda orçamento sem mandar pergunta nenhuma e fica aquele grilinho, né? Cri, cri, que ninguém responde nem agradece. Isso acontece, né? É chato. Eu gosto que o meu cliente, mesmo quando não vai fechar comigo, ele me responda, ele agradeça, assim, é o ideal porque eu faço isso com as pessoas que me fazem orçamento, mas acontece do silêncio. Então, quando você pergunta, a chance dele te responder, mesmo dizendo que aquele produto não é para ele nesse momento, que ele não pode porque o valor ficou um pouco acima do orçamento, ou que ele está fazendo orçamento e, sei lá, por qualquer outra razão, vai ver com o marido, que é uma resposta que muito acontece, que quem vai dar o bolo vai ser a madrinha resolveu fazer o próprio bolo. Qualquer resposta que seja, você pergunta, porque você ali já vai ter um feedback, vai ter um retorno do porquê ele não fechou ou da resposta positiva de que ele vai contratar com você. Então termina a pergunta como, por exemplo, ficou alguma dúvida? Eu posso te ajudar com alguma coisa a mais? Vamos fechar? Vamos dar prosseguimento? E ali ele vai demandar. Se tiver alguma dúvida, ele vai te responder, que às vezes fica constrangido ou nem percebe que falta alguma complementação, alguma informação que ele precisa. Ou ele vai contratar, vamos fechar sim, eu quero mais informações, vamos fechar os sabores e assim vai em diante. Se ele fechar, o que você faz? Você parabeniza ele. Parabeniza sim, porque ele vai agregar valor com o produto. Parabéns, Ana, por ter adquirido o nosso bolo. Ele vai agregar muito valor à sua comemoração. Ah, Carla, mas não é para agradecer, eu tenho que parabenizar? É estranho, né? Eu também estou em processo de adaptação para isso. Mas o que eu tenho lido, o que eu tenho visto em curso, é que quando você parabeniza ele, por que você parabeniza ele na verdade, né? Você dá parabéns por ele ter adquirido o produto, porque na verdade é você quem está agregando valor à vida dele, né? É ele quem precisa do seu serviço. Então é ele que merece parabéns por estar adquirindo aquele produto. E não é aquele sentimento contrário de que é você que precisa dele. Não. Então mesmo que a percepção inicial não seja essa, mas meu cliente não acha que eu que preciso dele. Por trás, subconscientemente, quando alguém te agradece por alguma coisa, a sensação é que você fez algo pela pessoa. E não é isso que você quer passar, né? É você quem está fazendo algo, é você quem vai ofertar um produto, entregar um produto para ele, que vai agregar valor à vida dele, à comemoração dele. Então é o contrário, então você parabeniza. É um exercício, não é tão fácil a gente se acostumar, porque a gente cresceu a vida agradecendo por tudo, né? Principalmente quando você vende alguma coisa, mas é parabéns. Então você faça um textinho mais padrão para você começar a colocar isso. Parabenize seu cliente, olha, parabéns, o seu dia vai ser muito mais doce, a sua comemoração vai ser muito mais bonita, vai ser os seus convidados, e assim você vai. É uma questão de costume mesmo. Não fechou, né? Aquela coisa de, ai gente, não fechou e agora? Gente, não fechar não é uma coisa que tem que te deixar triste. É claro que é ruim, todo mundo quer fechar o máximo de encomenda possível dentro da sua capacidade produtiva, mas não é uma coisa que tem que te deixar triste. Não fechou, paciência. Por quê? Não é aquele momento que o seu cliente está pronto para comprar, ou aquele cliente não é o seu cliente ideal. Não é ele que você procura para o seu produto. E o cliente ideal varia de N formas, né? Pode ser a faixa etária que ele está para o produto que você oferece, pode ser a questão de valor, porque ele é um cliente que quer pagar um produto mais barato. Existem várias razões, até algumas que eu citei agora há pouco. Mas não precisa se sentir triste por isso. Não fechou? Olha, fulano, tudo bem, não tem problema. Eu vou estar aqui à disposição quando você precisar de mim. Encerra a conversa, acabou. Se você quiser complementar mais, para entender um pouco mais, você pode ainda complementar e perguntar. Tudo bem, você pode me dizer qual é a razão de você não ter fechado comigo para que eu possa melhorar o meu atendimento, para que eu possa entender e melhorar o meu serviço? Isso é um plus que você vai aprender, a ouvir o seu cliente, talvez eventualmente aprender o que faltou para ele fechar com você, se não foi algo que realmente seria impossibilitante. Então, termine a conversa deixando o assunto acabado, mas ao mesmo tempo uma porta aberta para que ele possa voltar mais para frente e fechar com você num outro produto ou numa outra ocasião. E quando você fala com seu cliente, quando você trata com ele, você quer algumas coisas. Você quer levar ele numa jornada.
Assim como você está empreendendo uma jornada para fechamento da sua contratação, o seu cliente também está. Ele está num processo de jornada. Uma jornada pessoal que envolve o seu produto ou não. Então você precisa entender, primeiro de tudo, entender a demanda do seu cliente, daquele cliente para quem você quer vender. Você precisa produzir, né, mostrar que a demanda pode ser atendida, que não basta simplesmente você, eu quero trabalhar com clientes que procurem bolos infantis. E eu sei que existe uma demanda para bolo infantil. E ficar simplesmente sem fazer nada, então você precisa mostrar que você trabalha com aquele produto, você precisa produzir aquilo, se vai para a sua primeira venda, por exemplo, você vai precisar fazer alguma coisa para colocar no seu Instagram, para divulgar, que você vai gerar a sua demanda, começar a divulgar o seu trabalho. E você precisa encontrar o seu cliente ideal, né? Você entendeu que o seu cliente é aquele que tem filho, que quer produzir, quer comprar bolo infantil, você vai ser capaz de produzir aquela demanda, de gerar aquela demanda, de ter alguma coisa no seu feed ou o modo ou o local onde você usa para divulgação de um produto parecido, similar, dentro daquela linha. Você vai entender qual é o seu cliente ideal. O seu cliente ideal quem é? Não é simplesmente qualquer um, não. Se você trabalha com bolo infantil, o seu cliente ideal vai ser a mãe que tem filho de 1 ou 2 anos ou que está grávida e você quer pegar toda a trajetória da criança. É a mãe que mora no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ela mora onde? Mora na Zona Sul, na Zona Norte. Que estilo de produto ela gosta? Ela gosta de algo mais personalizado, de algo mais qualificado, de algo diferenciado. Então você vai entender qual é o seu cliente ideal, porque ele precisa se identificar com o seu produto, né? Nem todo cliente se identifica com o seu produto. Isso é normal. Se você produz bolo com pasta americana e seu cliente gosta de um produto de buttercream, ele não vai comprar com você. E vice-versa. Então você precisa que o seu cliente se identifique com o seu produto, que ele tenha interesse por ele, né? Que ele busque o seu produto e que finalmente feche com você, né? Aquela primeira compra. Ele fez a primeira compra, qual é o passo seguinte que você quer? Que ele se torne um cliente regular. Vamos supor que ele compra bolo, você já sabe, conhece o seu cliente, que ele gosta e você só vende bolo. Então ele vai comprar seus bolos, o ideal é que ele compre seus bolos toda vez que ele vai fazer uma comemoração. Então ele se torna um cliente regular. O que você quer dele é que ele permaneça ali. E não simplesmente compre uma vez e vá para outro fornecedor. Você quer que ele se torne regular. E mais do que isso, que se você oferece um outro produto além do bolo, que ele comece a abrir os horizontes, a expandir a intenção dele e comprar outros produtos de você também. Se você oferece bolo, que além do bolo ele compre docinho, que ele compre os biscoitos decorados, por exemplo, compre suspiro, compre o que mais você oferece. Se além do bolo para festa você também oferece caseirinho, que ele também vá para aquele produto. Então você quer que ele faça uma jornada, seja começando do produto mais caro para o mais barato, por exemplo, caseirinho, para o bolo decorado, como começando do bolo decorado por conta da razão pela qual ele te conheceu e indo para os outros produtos também. Então que ele circule dentro da sua empresa e adquira outras coisas além daquela primeira compra. E o passo seguinte, que o caminho dele é que ele goste do seu produto, que ele valorize ele e que ele passe a te indicar. Porque além de você ter um cliente regular que vai te comprar anualmente ou várias vezes ao ano, ele vai ampliar o seu negócio indicando você para amigos, para familiares, para vizinhos, na escola dos filhos. Então essa é a jornada que você quer. Então assim, esse montante todo de informações que eu passei para você, incluindo essa jornada, são coisas para a gente ficar atentas. Para quê? Para que você consiga fidelizar o seu cliente, para que ele fique no seu negócio, para que ele se torne um cliente fiel, para que ele compre com você por longos anos enquanto você trabalhar com confeitaria. Então, gente, valorizem os seus clientes, isso é muito importante. Tentem fazer com que ele preencha, que ele percorra essa jornada, porque isso é muito importante para que você consiga viver de confeitaria, faturar R$4.000 por mês, principalmente se você vende bolo festivo.